E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer uma imersão total naquela loucura genial que é Índia a Transição. Sabe quando a mitologia hindu mais raiz bate de frente com aqueles paradoxos de viagem no tempo que fritam a cabeça? Pois é, o cenário é exatamente esse. É uma jornada épica, literalmente expandindo a mente e misturando o divino, o humano e, claro, as teias super complexas do destino. Bom, para contextualizar, a gente começa logo depois daquela guerra divina devastadora. Um conflito tão pesado, mas tão pesado, que quase rasgou a própria existência no meio. E qual foi o resultado prático disso? Aquele véu que separa os deuses dos mortais ficou fininho, quase transparente. E é bem no meio desse caos cósmico todo, dessa magia residual sobrando por aí, que a história nos apresenta o nosso protagonista. Um garoto mortal chamado Brahma. Então, o nosso roteiro de hoje é simples e direto. Vamos passar pelos ecos da Guerra Divina, entender quem é o Garoto do Tempo, ver o preço das cartas, desvendar o paradoxo de Sudra, encarar a Batalha da Criação e fechar com o ciclo restaurado. Bora lá? Capítulo 1. Ecos da Guerra. Vamos dar uma olhada nessa nova realidade. Olha só como as coisas mudaram. Com o fim daquela treta celestial, um realismo mágico profundo tomou conta das ruas da Índia. De um lado a gente tem aquela luta diária, poerenta, dura, né? Aquela realidade bem humana mesmo. Mas, por outro lado, agora rola essa energia divina, um brilho etéreo que simplesmente faz parte do dia a dia. Magias antigas que estavam adormecidas voltaram à tona. Criaturas míticas agora andam no meio da galera. A Índia virou esse lugar único, onde o misticismo e a vida normal estão totalmente embolados. Capítulo 2. O Garoto do Tempo e a Origem do Brahma. É no meio dessa nova realidade vibrante que a narrativa foca no Brahma. E isso é genial, porque pega um problema de escala cósmica e aterra numa história super-humana e íntima. Ano 2000, cidade de Wardha. Nasce Brahma, um garoto Dalit. E vamos combinar, a vida dele passa longe de ter qualquer glamour divino. O garoto cresce na extrema pobreza, trabalhando varrendo ruas, passando por humilhações o tempo todo por conta daquele sistema cruel de castas. Mas o detalhe é que ele é determinado. Ele faz um juramento ali mesmo de que um dia vai mudar esse destino miserável e virar o cara mais rico da Índia. A grande virada rola em 2012. Depois de sofrer uma agressão brutal de outros garotos, o templo simplesmente congela ao redor do Brahma. Do nada. E aí quem aparece? O deus Sudra. Ele entrega para o garoto um presente que é literalmente um divisor de águas. O poder de manipular o tempo através de cartas escritas com uma caneta milagrosa. Só que, claro, isso fragmenta a vida dele. Ele pula de um futuro de pura pobreza em 2035 para uma realidade alternativa onde ele alcança o status de bilionário intocável em 2055. Um salto absurdo, não é? Capítulo 3. O preço das cartas e as consequências disso tudo. Bom, a gente sabe que mexer no tecido do tempo nunca sai de graça, certo? Na linha do tempo original, o Brahma vivia na pobreza, mas tinha um amor verdadeiro da vida dele, a Shanti. Só que a ambição falou mais alto. Ele usa o poder, altera o passado e casa com a Lakshmi, que é super rica. O problema? Ele não consegue desapegar da Shanti. E caramba, gerenciar duas famílias em segredo e uma fortuna colossal é tão complicado e estressante no multiverso quanto seria na vida real. É um lembrete bem implacável de que a arrogância e a ambição desmedida sempre cobram a conta. E a conta chega de forma devastadora lá em 2036. As duas famílias secretas dele acabam colidindo acidentalmente no meio de um shopping center. O caos se instaura. O filho do casamento com a Lakshmi descobre tudo e confronta o Brahma na frente de todo mundo. No meio desse pesadelo de traição, a Indira, que é a filha dele com a Shanti, sai correndo desesperada, cega pelas lágrimas, ela atravessa a rua sem olhar e é fatalmente atropelada. É de longe o momento mais triste da história, mostrando na pele o peso irreparável de ficar tentando reescrever a própria vida. Capítulo 4. O paradoxo de Sudra e os motivos desse deus. Desesperado com a tragédia da filha, o Brahma implora pela ajuda do deus Sudra. Mas calma lá, quem é realmente esse deus do tempo? Aqui a gente descobre um plano bizarro e trágico que durou séculos. Sudra não nasceu deus. Ele era um homem mortal chamado Kal que perdeu o bebê num incêndio. Consumido pela dor, ele sobrevive à Guerra Divina, invade o Reino Celestial e literalmente esmaga o crânio de um deus caído para absorver o poder dele. Sudra só deu a caneta para o Brahma para o poder temporal amadurecer. O plano final dele? Roubar tudo de volta e recriar o universo inteiro só para evitar a morte do próprio filho.
Só que para fazer esse roubo temporal definitivo dar certo, o Sudra precisa operar fora das regras. Para isso, existe o tempo circular. É tipo uma dimensão paralela, uma linha do tempo invisível e intocada, onde os deuses habitam sem bagunçar a vida dos mortais. E é exatamente nesse campo de batalha cósmico que o Sudra planeja assassinar divindades gigantescas como Shiva e Vishnu, acumulando força suficiente para a cartada final dele. Capítulo 5. A Batalha da Criação. É aqui que o clímax se aproxima. A realidade começa literalmente a desmoronar. O Brahma precisa viajar até o berço da criação para parar o Sudra antes que ele apague toda a existência por causa da sua obsessão. A urgência nesse ponto da história é sufocante, sabe? O universo começa a rachar, as realidades se estilhaçam como se fossem vidro. É uma corrida desesperada contra o fim de tudo, onde o nosso protagonista tem que bater de frente com a entidade que lhe deu tudo, mas que também tirou absolutamente tudo. No pico do confronto, os deuses percebem que o Brahma sozinho não vai dar conta do recado. Então, rola um sacrifício absurdo. As versões do passado, do presente e do futuro do Brahma se fundem com uma forcinha de divindades como Durga e Kali. O resultado disso é a Trindade em fúria, um avatar supremo bizarro envolto em fogo e gelo. E com esse poder avassalador, o Brahma domina o Sudra. Mas detalhe, ele não mata o cara fisicamente. Em vez disso, ele abre um terceiro olho e força o Sudra a assistir às mortes infinitas e inescapáveis do filho em todas as realidades possíveis, quebrando definitivamente o espírito do falso deus. E por fim, capítulo 6. O ciclo restaurado. Depois de toda essa loucura ensurdecedora, a poeira baixa e a gente tem um momento de reflexão super profunda. O deus Brahman entra em cena e lança a real pro Sudra, com essa frase marcante de que vida e morte não são inimigas, mas sim um ciclo inseparável e totalmente necessário. E aí, num ato de compaixão sublime, em vez de destruir o Sudra, Brahma e Brahma decidem criar um multiverso novinho em folha. Um lugar onde o filho do Sudra pode finalmente crescer em paz e ser feliz. É a aceitação máxima da ordem do universo. Com a ordem reestabelecida, o Brahma volta à sua forma mortal. Até porque, vamos combinar, o corpo humano dele jamais suportaria aquele nível de poder divino por muito tempo. Ele abdica daquele status incalculável e volta para o lado da sua família terrena. O ciclo do herói se fecha perfeitamente aqui. E a responsabilidade de zelar por essa linha do tempo passa para a próxima geração, com o bracelete sendo entregue ao seu neto Arjun. O legado não morre, ele apenas se transforma. Nossa análise de hoje vai ficando por aqui, mas eu queria deixar uma provocação final para ficar martelando na cabeça. A gente acompanhou o peso gigantesco de tentar controlar o destino, as consequências de não aceitar o luto e todo esse caos cósmico. Então, pensa bem, se o poder absoluto de reescrever toda a história estivesse numa única caneta e na sua mão, será que a maior de todas as lições não seria justamente aprender o momento exato de não escrever absolutamente nada? A força de verdade, às vezes, está na sabedoria de aceitar o passado. Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais essa imersão, continuem desbravando essas histórias incríveis e até a próxima.